A paz do Senhor, meus amados irmãos, Leandro aqui do canal Palavras de Vida. Glória a Deus. Temos aqui uma palavra de Deus para ministrar o teu coração. Glória a Deus. Iremos falar aqui hoje sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meus amados irmãos, qual a importância ou o propósito do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Qual foi a intenção de Deus em derramar sobre a sua igreja o Espírito Santo? Com que finalidade? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele era sempre dado àquelas pessoas que eram escolhidas por Deus para se dedicarem ou para executarem alguma obra especial de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele vinha sobre os reis, profetas, sacerdotes ou qualquer pessoa que fosse escolhida por Deus para executar qualquer tarefa. Ele era enchido por Deus com o seu Espírito. A Bíblia nos mostra que quando os reis de Israel, e é o exemplo disso, Saul, quando ele foi ungido por Deus, por meio do profeta Samuel, o Espírito de Deus veio sobre a vida dele e ele profetizava. Então o Espírito Santo ele era dado com um propósito específico de Deus, certo? Para que as obras de Deus fossem executadas, para que os planos de Deus fossem executados. Quando olhamos para o Novo Testamento, não é diferente, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre a igreja com um propósito. E não é esse propósito que nós temos visto aí em muitas igrejas, As pessoas veem, o batismo, ou a unção, o revestimento do Espírito Santo como algo vago e sem nenhum propósito. Alguns acham que o Espírito Santo ele vem sobre a vida dos homens apenas com um propósito de pularem, de sapatearem, de falarem em línguas. Não, queridos. Esse é um conceito muito vago. A Bíblia nos mostra, queridos, que há um propósito de Deus para que Ele tenha derramado o seu Espírito sobre a sua igreja. E nós podemos ver dentro desse texto, em Lucas capítulo 24, verso 49, antes da ascensão de Jesus, Ele disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, não se ausentem, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, do Espírito Santo de Deus. E nós vemos o cumprimento aqui em Atos capítulo 2, quando eles, unânimes, orando, esperavam o cumprimento dessa promessa. E nós vemos aqui o relato de Atos, o texto que nós lemos, como essa promessa veio sobre eles de uma maneira extraordinária, queridos, a ponto de as pessoas que ali estavam pudessem ver, contemplar com seus próprios olhos e fossem testemunha do poder de Deus. Mas qual foi o propósito realmente deste revestimento de poder, de Deus derramar o seu Espírito, de Deus prometer não só isso, mas de derramar o seu Espírito, de dar o seu Espírito aos homens, à sua igreja? Queridos, o propósito fundamental é para sermos testemunhas de Jesus, é para sermos testemunha. E a princípio aqui, queridos,
Era para que os discípulos fossem testemunha de quê? Da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus. É para que eles testemunhassem com poder e graça a vida de Jesus, as obras de Jesus. Esse era o propósito, queridos, fundamental para que o Espírito Santo fosse nos dado. Não é para nós, não é para que a igreja ela se mostrasse mais espiritual do que as outras. Não era para que, no propósito de Deus, não era tornar os discípulos apenas diferente. Não, o propósito do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, queridos, era para que os planos soberanos de Deus, aleluias, fossem cumpridos. E naquele momento o plano de Deus era a salvação dos homens. O Espírito de Deus, ele tem esta função, esta responsabilidade de nos capacitar, de nos adestrar, aleluias, a testemunharmos de Jesus, da sua palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo não foi dado aos homens para que eles se amostrassem, para que eles tentassem passar uma impressão, uma imagem de mais espiritual do que os outros. Não, queridos, o Espírito Santo não foi dado, aleluia, para que esses homens fizessem essas barbaridades, né? Essas coisas absurdas dentro das igrejas. O propósito do Espírito de Deus na vida do cristão, aleluia, é nos capacitar, aleluia, primeiramente a testemunharmos de Jesus, aleluia. Segundo, aleluia, é para nos levar a vivermos uma vida, aleluia, de acordo com a sua palavra. É para nos capacitarmos a viver a vida que Deus quer que nós venhamos viver. Glória a Deus. Aleluia, o propósito do Espírito Santo, queridos, aleluia, não é, aleluia, apenas levarmos a profetizarmos, a falarmos em novas línguas, a interpretarmos. Não, o propósito do Espírito Santo é muito mais do que isso, ele vai muito mais além do que isso. De acordo, queridos, com João capítulo 16, aleluia, o propósito do Espírito Santo também é convencer o mundo, queridos, a partir de que? Do nosso testemunho, aleluia, a partir do momento em que nós iremos expor a palavra, dizendo Jesus é o Cristo, Ele morreu pelos teus pecados, aleluia, é a partir do momento em que nós iremos falar da ressurreição, do poder de Jesus sobre as enfermidades, sobre a morte. O Espírito Santo irá convencer o mundo de que Jesus é o Cristo, de que as nossas palavras são verdadeiras. O Espírito Santo irá convencer o homem de que ele é um pecador, de que ele é tudo aquilo que as Escrituras está dizendo, está afirmando, aleluia, que ele é, queridos. Este é o propósito do Espírito Santo de Deus, é nos capacitarmos a testemunharmos de Jesus, aleluia, a fazermos propaganda, não de nós mesmos. O propósito do Espírito Santo, queridos, não é, aleluia, nos capacitar, anunciarmos o nosso nome, o nome da nossa igreja. O propósito do Espírito Santo de Deus é levar os homens a reconhecerem os seus pecados, é reconhecerem a sua necessidade que eles têm do Evangelho, do único poder capaz de salvá-los da perdição eterna. Esse é o propósito do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós vemos, queridos, na atualidade, uma igreja que não dá importância ao Espírito Santo, uma igreja que confia mais nas suas estratégias, uma igreja que confia mais nos seus métodos de trabalho, uma igreja que confia mais, aleluia, nos seus sermões, uma igreja que confia mais nos seus meios de trabalho, uma igreja que não depende mais do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não convencer o homem, se o Espírito Santo de Deus não der vida, queridos, aos teus sermões, as tuas palavras serão palavras mortas, sem vidas. Nós vivemos em meio a uma geração de pessoas, aleluia, de homens e mulheres, aleluia, que já não oram mais, e os seus sermões são sermões mortos, sermões secos, sem vida de Deus. Meus amados irmãos, não há
há como nós alcançarmos o mundo, não há como nós testemunharmos do Espírito Santo de Deus, ou não há como nós testemunharmos de Jesus, do seu Evangelho, sem a unção e a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós não temos conseguido êxito, nós não temos conseguido realmente alcançarmos os nossos objetivos. O nome de Deus não está sendo glorificado, as almas não estão se rendendo aos pés de Jesus, porque nós estamos confiando nos nossos métodos, porque nós estamos confiando na nossa oratória, na nossa sabedoria, na nossa teologia, e não temos a unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Não há como fazermos a obra sem o Espírito de Deus. Não há como nós vencermos o pecado sem o Espírito de Deus. Qual a importância do Espírito de Deus para a igreja de hoje? Qual a importância do Espírito de Deus para a tua vida? Aleluias, uma igreja que não tem o Espírito de Deus não é uma igreja viva. Não é uma igreja, aleluia, que tenha vida espiritual. Meus amados irmãos, o nosso trabalho, os nossos evangelismos, as nossas ministrações, os nossos louvores não terão resultados se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia! O pecador não irá compreender, não irá ver a sua necessidade de Deus se não tivermos o seu Espírito nas nossas vidas. Aleluia! Se as nossas palavras não forem dirigidas pelo Espírito de Deus, se os nossos sermões não forem banhados por uma vida de oração e de consagração a Deus. Aleluia! O que temos feito com o Espírito Santo? Aleluia! Glória a Deus! A história está cheia, queridos, de história de grandes homens que fizeram grandes coisas, que levaram multidões ao arrependimento, mas não por meio dos seus métodos e nem confiando nos seus sermões. Eram homens cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Eram homens cheios da graça do nosso Senhor. Um desses foi John Wesley. Aleluia! Outros foi Jonathan Edwards. E tantos outros homens queridos que impactaram a sua geração não por causa deles mesmos, mas por causa do Espírito de Deus que estava sobre as suas vidas. O que temos feito com o Espírito Santo? Como está a nossa relação com Ele? Aleluia! Como está a nossa relação com o Espírito Santo? Glória a Deus! Aleluias! Queridos, só iremos conquistar o mundo, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, glória a Deus, com o Espírito Santo. Pois é Ele que faz. Nós somos apenas os canais, os veículos. Aleluia! Mas quem leva o homem ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Quem leva o homem, queridos, a viver uma vida plena em Cristo é o Espírito Santo de Deus. Quem leva os homens, aleluia, a cair aos pés de Cristo em arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Precisamos orar e pedir para que o Espírito Santo retorne até as nossas igrejas, para que Ele retorne até os nossos cultos, até as nossas reuniões. Aleluias!
Precisamos urgentemente, queridos, clamarmos pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos urgentemente, queridos, confiar no Espírito Santo de Deus. Aleluias. Não percamos tempo. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, glória a Deus, está com saudade de se relacionar com o seu povo. Aleluias. Esse é o momento, glória a Deus, de olharmos para dentro de nós. Aleluias. E vermos o que temos feito com o Espírito Santo. Glória a Deus. Clamemos e oremos desesperadamente. Glória a Deus, para termos uma vida profunda com o Espírito Santo.